Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, em reverência à palavra do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, quem estiver aí e puder acompanhar. Do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, amém? Evangelho de João, capítulo 5, glória a Deus. E vamos meditar na palavra do Senhor. Damos a sequência àquela série sobre João, descrevendo Jesus em sua carta. E hoje iremos falar de Jesus, o grande médico. Amém? João capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 até o 9. Amém? Glória a Deus. João capítulo 5, o verso 1 até o 9. Glória a Deus, aleluia, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, Cordeiro Santo, Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Deus maravilhoso. João capítulo 5, verso 1 ao 9. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, soberano, eterno, maravilhoso, Deus todo-poderoso, grandioso, santo é o nosso Senhor. João capítulo 5, verso 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento de águas. De tempo em tempo um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava necessitado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então disse Jesus para ele: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez oramos ao Senhor para que venha falar conosco, Pai. Estamos aqui para aprender mais um pouco da tua palavra. Pai Celestial, venha tocar em nossos corações, em cada um aqui presente, que lá fora escuta, que da internet acompanha, Pai. Derrama a tua graça soberana, Espírito Santo, que a tua palavra seja uma palavra que venha penetrar em nossos corações, nos trazendo transformação genuína, através da tua palavra que cura, liberta, batiza e salva, Pai. Espírito Santo, abre o nosso entendimento e nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Essa passagem nos leva a um lugar de dor, a um lugar de abandono e a um lugar de desesperança. Um lugar onde os sonhos morreram, um lugar onde a esperança foi sepultada, aonde pessoas se tornaram apenas números em meio à multidão daquele sofrimento coletivo. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia, só que isso é muito irônico. Um lugar que é chamado de casa de misericórdia, mas poucas pessoas, somente aquelas que conseguem chegar no tanque, são curadas. Se era uma casa de misericórdia, era para todo mundo ser curado, mas não, ali era seletivo. Ali havia 5 alpenes, 5 corredores cobertos, tinha multidão de enfermos de todos os tipos naquele local. Cegos que não podiam ver o amanhã, coxos que não podiam caminhar em direção aos seus sonhos, paralíticos presos em corpos que não respondiam mais à sua vontade, queriam andar, mas não conseguiam, porque sua perna estava imóvel. Então vemos naquele local todo tipo de gente deficiente, doente, coisa que naquela época toda aquela cúpula do governo julgava naquele local, falando da seguinte maneira, de uma crença que tinha naquele lugar: olha, tem um anjo lá, que de acordo com os fariseus, desce temporariamente, esporadicamente, em certos tempos, e ele agita as águas, e
agitar a água, é curado. O sistema colocou na mente do povo doente que tinha que ir para aquele local, porque naquele local era curado. Só que para piorar a situação da crença daquele povo, quando alguém descia, realmente era curado. Olha que mistério. Realmente era curado. Só que Jesus, ele não faz acepção de pessoas para curar. Então, pastor, dizer que a cura ali era de demônio, a gente não sabe. Mas de Deus não era. Porque Deus não faz acepção de pessoas para ser curado. Deus tem misericórdia para com todo mundo, não importa quem. Então, naquele local havia todo tipo de pessoa expulsada pelo governo para viver ali, esperando um momento para a água ser agitada e ser curada. Imagina, Manaíra, por exemplo, dá um exemplo, tá? Você está lá paralítico, fica lá naquele lugar lá esperando, ó, fica vidrado com o olho no tanque, porque se você perder o momento da agitação, você perde a cura. Você tem que ficar acordada, o tempo a gente não sabe o tempo que o anjo passava, fica acordado talvez a madrugada toda, de manhã, de tarde, de noite, esperando a água ser agitada. Aquilo é uma pressão psicológica terrível na pessoa. Já passava doente com a sua dor física, emocional, e agora psicológica, esperando a água ser agitada, não sabendo que hora era agitada. Olha que dor psicológica, emocional e física todo aquele povo tinha. Você acha que foi fácil aquele povo ficar ali durante tempos e tempos esperando a água ser agitada? Imagina você no lugar daquele povo. Eu fico imaginando ali, se eu fosse um cego naquele lugar, eu não poderia ver a água ser agitada. Eu só veria o barulho da multidão quando a água fosse agitada, a multidão indo correndo. E eu ainda nos tropeços e barrancos, eu tentaria chegar até a água. Imagina a pressão psicológica, emocional e física que ele tinha naquele local. O tanque de Betesda não era um tanque de uma cura, era um tanque de desespero. Era um lugar de desespero emocional, psicológico e físico para as pessoas, aonde o governo naquela época expulsava os doentes para aquele lugar. Aquele lugar, todo mundo que passava em Jerusalém sabia que no tanque de Betesda tinha doentes. E aí as pessoas mais empolpadas afastavam longe, para não chegar perto daquele local onde tinha doentes. Porque naquela época, ainda hoje, em alguns lugares, os doentes são menosprezados, não são valorizados. Então o sistema criou isso naquele povo, uma crença falsa para acreditar e ficar ali, pregados ali como fossem pregos, esperando ser curado por um tal anjo que descia e agitava as águas. Deixa isso penetrar no coração de vocês. Olha só, a Bíblia não fala o nome do homem de 38 anos. A Bíblia apenas fala que ele estava ali durante 38 anos e ele era paralítico, não conseguia mover as pernas. Imagina isso, você no lugar dele, 38 anos esperando, 38 anos sofrendo com a dor física, não conseguindo mover as pernas, com a dor psicológica, vendo todo mundo ir na água, você não conseguindo ir, com a dor da solidão, porque não tinha ninguém para ajudar o homem a levar ele até a água. 38 anos repetindo a mesma cena. A irmã Nayara passa na frente e eu só fico assistindo. A irmã Darli passa na frente e eu só fico assistindo. Eu tento chegar lá, aí vem o irmão José e pisa em mim e me afasta para eu não chegar perto do tanque, porque ele precisava da cura, mas eu também preciso. 38 anos sofrendo, 38 anos padecendo, já não tendo mais esperança ou fé de alcançar o tanque e ser curado. 38 anos esperando uma centelha de luz para alcançar a sua bênção. 38 anos sem solução. Irmão, não é 38 dias não, não é 38 horas não, não é 38 minutos não, são anos, são 3 décadas e quase 4 décadas esperando o milagre. É uma vida praticamente, porque o ser humano vive, alguns conseguem viver até 100, 120, mas o normal é 70, mais tardar 80, de acordo com a Bíblia. Foi praticamente quase a sua vida toda esperando ser curado, esperando ser restaurado. Mas naquele dia, este homem não sabia quem viria naquele tanque, porque esse dia foi especial para este homem e para todo aquele povo que estava ali ao redor. Porque neste dia, Jesus resolveu aparecer naquele lugar. O Salvador resolveu aparecer para curar aquele homem e tirar da mente daquele povo que o tanque é apenas um lugar de subterfúgio para o governo alimentar o povo. Porque quem realmente curava era Jesus, o nosso Salvador. Era o nome de Jesus que curava. Então Jesus veio mostrar para aquele homem, para o povo, que ele não é um médico comum, ele não é aquele anjo que passa de vez em quando. Ele é o Senhor que cura em qualquer momento da nossa vida.
É só você pedir, é só você crer que Ele te cura e Ele te restaura. Jesus foi lá e falou assim: olha, eu sou o grande médico, o médico dos médicos. Não existe outro como eu. Eu sou o que cura, o que restaura. Aquele homem não sabia quem era Jesus, claro que não. Mas tudo estava prestes a mudar ao encontrar com Jesus. Eu quero que a gente veja como Jesus age diante do sofrimento humano. Porque eu sei que na nossa jornada nessa terra, vocês aqui, pessoas lá fora, pessoas que ouvem, passam por situações onde o seu coração está ferido, onde a sua alma está contrita, o seu corpo está doente, a sua alma está cansada. Mas Jesus diz para mim e para você hoje: Ele é o grande médico que está exercendo na minha e na sua vida a cura neste momento. Se você crê, Ele é fiel para curar tudo que você necessita na sua vida. Problema financeiro, problema familiar, problema conjugal, tudo Ele resolve, porque Ele é a cura da nossa vida. Vamos lá para, olha só, vamos entender o contexto. Estamos em Jerusalém numa festa judaica. Estava acontecendo uma festa, versículo 1. Jesus foi para a festa que estava tendo em Jerusalém. Jesus era judeu, ele participava das festas daquele local. Então ele sobe a Jerusalém, só que antes de ir para o local da festa, ele vai para libertar um homem, para curar um homem. Ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não vou festejar com meus irmãos primeiro, não. Eu vou primeiro fazer a obra de meu Pai. Eu vou lá curar um homem que há 38 anos está esperando a cura, e vou libertar a mente cativa daquele povo por conta do sistema. Eu vou libertá-los. Jesus então faz um desvio de rota. Ao invés de ir para a festa, ele vai para o tanque de Betesda. Ali então ele encontra com o paralítico. Imagina Jesus descendo naquele lugar, com multidões doentes, tudo lá esperando, todo tipo de pessoa, com todo tipo de semblante entristecido, com dores. Imagina como é que é a cena tenebrosa daquele lugar. Pessoas gritando de dor, pessoas em desespero, querendo logo que a água seja agitada, pessoas falando: olha, me joga lá, eu preciso ser curado. Imagina um lugar de desespero, era aquele lugar. Um lugar de angústia, era aquele lugar. Mas pastor, lá não curava. Mas imagina você lá esperando a água ser agitada durante dias, noites sem dormir, esperando ser agitado. Sua mente não aguenta. Você esperando alguém levar você, e você não tem condição de ir. Alguém te levar, mas ninguém olha para a outra pessoa para ajudar. Cada um por si naquele lugar. Imagina o desespero. Jesus entra num lugar onde é um inferno praticamente. Aonde ninguém liga por ninguém, ninguém ama ninguém, cada um por si. Quando quem chegar primeiro, consegue a cura. Aí Jesus chega num ambiente hostil causado pelo sistema. Uma multidão de doentes, cada um esperando pelo momento do anjo passar e sacudir as águas. Aí quando a água se movia, como eu falei para vocês, era um caos. Adriana tentava chegar na água, vinha um outro, pisava na mão dela: você não vai não, eu vou. É cada um empurrando. Às vezes tinha uma criancinha, a Bíblia não fala, com certeza, criança doente tinha naquela época também. A criança tentando chegar lá, a mãe tentando levar a criança lá, chega um homem lá, empurra a criança, empurra a mãe e vai primeiro que a mãe é a criança. Era um lugar de desespero. Muitos contam a história de Betesda como se fosse algo maravilhoso, não é, irmão? Se você olhar realmente como era a situação lá, era uma situação desesperadora causada pelo sistema daquela época. Era um lugar ruim. E aí eu falo para vocês, o que isso parece com os nossos dias de hoje? Os fortes venciam, os fracos ficam para trás. Quem tem poder vence, quem não tem fica para trás. Não é hoje em dia assim também? A cura naquela época era para poucos, não era para todo mundo. E hoje mudou alguma coisa? Vou te dar alguns exemplos. O sistema de saúde que nós temos favorece quem tem dinheiro. As melhores clínicas são para quem pode pagar. Está igual lá na época de Betesda. Só podia ser curado quem tinha capacidade de chegar até o tanque. Hoje em dia só é curado da sua dor física praticamente rápido quem paga. E está até difícil, até quem paga está complicado. O sistema está difícil hoje em dia. Olha, quem não tem plano de saúde espera horas no SUS, é ou não é? Horas no SUS. Está igual o tanque de Betesda. Espera horas, dias para o anjo passar, agitar as águas e ser curado. E aí, eu estou falando isso para vocês verem que hoje também nós estamos vivendo um tanque de Betesda.
E a nossa única solução não é o sistema, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, quem não tem família para ajudar, sofre sozinho. É ou não é? Às vezes tem a família, mas não tem. Olha, eu preciso de ajuda, meu irmão, me ajuda aqui. Não está lá para ajudar. Meu filho precisa de ajuda. O filho despreza a mãe, despreza o pai, não quer ajudar. Está assim hoje em dia. Lá naquela época no tanque, tinha crianças, tinha famílias. Imagina a mãe, talvez no desespero psicológico, largando a criança para poder se salvar e deixando a criança de lado. Tinha essa cena, com certeza tinha. O desespero faz a gente fazer coisas horríveis. Os remédios, hoje em dia, caros, estão fora do alcance de muitas pessoas. Imagina, a gente comentou sobre o remédio de 6 mil reais lá e tal. Quem poderia pagar isso, irmãos? Sabendo a situação de cada um aqui, quem pode pagar isso? O sistema suprime o ser humano. Eles querem só isso aqui, ó, que é o que o governo naquela época fazia. Joga os que não conseguem trabalhar lá no tanque de Betesda, fica lá e deixa a gente viver a nossa mordomia aqui fora. Prende o pessoal do tanque de Betesda que não consegue trabalhar por conta da sua doença e larga eles lá, esquece eles lá, não dá nem alimento, e a gente vive aqui a nossa vida. Era assim naquela época. É assim hoje ou não é? Estamos vivendo isso. Só que eu tenho uma boa notícia, não é essa coisa ruim não. Jesus, ele não opera através do sistema que nós temos. Jesus, ele opera por si só. Ele é o grande médico na nossa vida. Ele não escolhe se vai curar a Nayara, se vai curar a Darli, se vai curar a Ide. Não, ele escolhe todo mundo. Eu quero curar todos vocês. Eu quero restaurar todos vocês. Eu não, de Jesus, não me baseio em barganho ou em dinheiro. Eu me baseio na alma de vocês, na fé de vocês, no coração de vocês. Se vocês têm fé, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus é o grande médico. Ele não importa se você tem status aí fora, se você tem dinheiro, não. Ele só importa com o seu coração fiel a Ele. Se você tem um coração dependente dEle, Ele é fiel, irmãos. Eu falo isso com toda certeza. Se você tem um coração temente a Deus, obediente a Jesus, Ele é fiel para fazer tudo na sua vida. Ele é o grande médico. Ele cura porque tem compaixão, porque Ele ama você incondicionalmente. Ele cura porque Ele é o Senhor que sara. E vamos para o primeiro ponto da mensagem. Ele é o grande médico que vê o que os outros ignoram. Olha no versículo 5, por favor. Estava ali um homem, que era o paralítico, inválido havia 38 anos. Jesus viu ele deitado. Em meio à multidão, Jesus viu apenas ele. Olha que coisa linda. Imagina a senhora lá esperando uma cura. A Jesus, 38 anos esperando. A Jesus logo vê a senhora. No meio de tanta gente doente, ele só vê a senhora. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele te vê, irmão. Jesus, ele me vê. Ele sabe da sua e da minha situação. Ele sabe e ele quer curar você em todas as suas áreas. Ele fala para aquele homem, quando chega aquele homem, é um papo direto. Você quer ser curado? Jesus tentou ativar a fé do homem, que há 38 anos, perdeu ela. Porque tentava chegar ao tanque e não conseguia. Já estava com a sua mente perturbada. Imagina um ser humano sem dormir durante um bom tempo. Imagina que aquele homem ficava sem dormir dias, às vezes, tentando esperar o momento da água agitar. Imagina aquele homem, a situação dele, sem fé, sem esperança. Aí Jesus chega para dar uma esperança. Por isso que ele pergunta: quer ser curado? Porque Jesus sabia que todos que estavam ali queriam ser curados. Ainda mais esse homem há 38 anos esperando a cura. Jesus faz uma pergunta concisa, precisa para esse homem. Ele viu, havia multidão, mas ele foi com um propósito específico para curar aquele homem. Aquele homem estava 38 anos. Quantas pessoas passavam por ele diariamente, olhavam para a situação dele, já até virou o veterano dali. Todo mundo passava, e quando era curado, voltava, via ele lá ainda, passavam por ele, mas não o ajudavam. Passavam por ele e o rejeitavam. Quantos, imagino eu, cuspia para ele, falando: você nunca vai chegar no tanque, rapaz. Desiste, esquece. Ô irmão, você nunca vai servir a esse Deus direito. Esquece a igreja, some da igreja, some de servir a Jesus. Você está passando por problemas, cadê ele te ajudando? É assim que o mundo fala com nós. É assim que o mundo nos apedreja. Para que você está indo na igreja? Para que você está servindo a esse Deus? Larga
com nós. Imagina aquele homem, 38 anos esperando, e todo mundo chegando, a maioria passando perto dele, e o rejeitando, o xingando, falando: você não vai conseguir chegar naquele tanque nunca, rapaz. Vai embora, esquece. Cadê a sua família para te levar lá? Cadê os seus amigos para te levar no tanque? Hoje em dia nós vivemos num mundo onde o ser humano está cada um por si. Falo no mundo inteiro, tá? Generalizando o ser humano em geral. É cada um por si. Ninguém quer ajudar ninguém. Olha, você se vira. Eu não estou com problema aqui, você tem como me ajudar? Não. A pessoa tem como ajudar, mas não ajuda. Não. Você vai conseguir, rapaz. Não está orando por você que você vai conseguir. A pessoa tem condição de ajudar e não ajuda. Se não tem, beleza, Deus sabe. Mas se tem, é nosso dever. É o dever do ser humano ajudar um ao outro. Se tem condição, ajuda, irmão. Não seja como aquelas pessoas que estavam passando pelo homem de 38 anos paralítico e rejeitavam ele, chutavam ele. Porque Jesus não o rejeitou, Jesus o viu. E Jesus fala para nós: veja quem está sofrendo aí fora. Veja quem está sofrendo ao seu redor e ajude. Eu, de Jesus, vou capacitar vocês a ajudar essas pessoas. Porque o mundo não está enxergando elas, mas eu enxergo através de vocês para ajudar essas pessoas. Veja como eu vejo essas pessoas. Enxergue como eu enxergo a alma delas, que é preciosa para mim, de Jesus. Nós temos que enxergar cada um que necessita. Nosso dever não é só estar aqui na igreja adorando ao Senhor, louvando a Deus, não. É ajudar o próximo quando temos condições. A ajudar a quem clama por ajuda. A ajudar quem clama por socorro. Porque há muitas pessoas neste mundo que estão invisíveis pela sociedade. O mendigo é desprezado. O drogado é desprezado porque escolheu o caminho errado, mas nós temos que chegar até ele e curá-lo daquela doença que ele tem. As mulheres da vida estão sendo desprezadas. É dever da igreja ajudar essas pessoas a largar este mundo, a largar a vida que escolheram, para que conheçam a cura que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus vê essas pessoas, e é nosso dever também ver essas pessoas, enxergar essas pessoas. Jesus nos ensina a ser igreja. Abra por favor em Tiago, capítulo 2, e voltamos para cá. Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Deixa eu tentar ser mais rápido aqui na mensagem. Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 16. Se o irmão, escuta isso, ou a irmã estiverem em necessidade e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: meu irmão, vai em paz, aquietai-vos e fartai-vos, ou seja, se vira, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, para a sobrevivência, que proveito há nisso? Falar que serve a Deus, falar que ama a Deus, se não ajuda o seu próximo necessitado, que proveito há nisso? Que proveito há ajudar alguém? É não ajudar alguém e continuar fazendo a obra do Senhor. Jesus nos ensina a ajudar o próximo. Com a sua ajuda, aquela pessoa pode ser restaurada não só fisicamente, curada não só fisicamente, mas também espiritualmente, como você e eu fomos curados por Jesus. O grande médico começou a cura com apenas um olhar para aquele paralítico. Ele olhou. Imagina, Dona, que coisa maravilhosa ver Jesus olhando de frente para você. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. O nosso Senhor olhando para você, como eu estou olhando para você assim, imagina isso. Aquele homem nem conhecia Jesus, só ouvia falar, não sabia que era Jesus que estava na frente dele. Mas eu tenho certeza que quando ele soube no final da história que era Jesus, aquele homem ficou todo extasiado. O Senhor dos Senhores olhou diretamente para os meus olhos. Jesus, ele olha para mim e para você todos os dias, irmão. Todos os dias ele está olhando para mim, por você, e lá no céu está clamando ao Pai: Pai, tenha misericórdia do seu filho e da sua filha. Ajude eles a caminhar. Ajude eles a restaurar as suas vidas, a renovar as suas vidas, Pai. Eles estão tentando caminhar, Pai. Ajude eles. Jesus está desse jeito lá no céu, clamando por mim e por você. Todo dia ele olha o que você e eu fazemos. Ele olha as nossas necessidades e clama: Pai, Pai, vamos lá ajudá-los. Pai, vamos lá restaurar a família. Vamos restaurar o trabalho. Vamos restaurar a saúde, Pai, deles. Eles estão clamando todo dia, Pai. Jesus continua olhando para mim e por você. Todos os dias. Ele fala para você assim: eu te vejo.
Você não é invisível para mim. Para o mundo é. Talvez para a sua família também. Mas para mim, diz Jesus, você não é invisível. Eu te enxergo. Eu enxergo a sua vida completamente. Da cabeça aos pés, o seu coração eu enxergo, a sua alma eu enxergo. E você é importante para mim. Diz Jesus. Guarde essa palavra. Versículo 6. Jesus pergunta: você quer ser curado, homem? Você quer ser restaurado? Jesus não esperou o homem pedir ajuda para ele, não. Porque imagina, Jesus chega até ele, o homem está 38 anos esperando ajuda para alguém levar ele lá no tanque. O homem poderia muito bem ter falado: ô Senhor, ô rapaz, me leva lá no tanque lá, quando a água foi agitada. Ele falou isso para Jesus? Não falou. Ele não falou, ele poderia ter falado: ô Senhor, me leva lá para eu ser curado quando a água foi agitada. Fica um pouquinho comigo aqui, eu acho que daqui a pouco a água vai ser agitada. Ele não falou isso. Ele não tinha mais esperança de ninguém ajudá-lo mais. Isso são pessoas que são calejadas de tanto sofrer pelo mundo afora. Não confia mais em ninguém. Não acredita mais em ninguém. Já imagina, a Adriana vai saber disso aqui. O cachorrinho que é maltratado lá fora. Quando você vai chegar perto do cachorrinho, ele fica todo cismado. Porque já foi maltratado várias e várias vezes. Não confia em ser humano mais. Assim também foi o homem de 38 anos. Ele estava lá 38 anos sendo judiado porque ninguém o ajudava. Então ele não acreditava que Jesus na sua frente iria ajudar ele lá no tanque. Por isso ele não pediu ajuda para Jesus. Nós, às vezes, estamos tão acostumados com a nossa situação que estamos vivendo, que não estamos mais pedindo ajuda para Jesus. Pedimos durante anos, fizemos campanha, oramos, consagramos, jejuamos. A bênção não veio. Aí você desiste. Está igual o homem de 38 anos. Não chega mais a pedir a Jesus. Cansou de pedir. Só Jesus fala: continue pedindo. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. É nosso dever continuar suplicando e clamando por misericórdia do Senhor. Porque quanto mais você pede, mais a sua fé vai ser alimentada, mais você vai perseverar. E Jesus vai dar isso dos altos céus e vai te abençoar no tempo dele. A bênção já está garantida, irmãos. A vitória já está garantida no Senhor Jesus. A cura já está garantida no Senhor Jesus. É só crer e perseverar. Não é desistir. Aquele homem tinha desistido. Ele não queria mais ajuda, porque ninguém tinha mais para ajudá-lo, ninguém se importava mais com ele. Ele cansou de lutar. É como nós, às vezes cansamos até de orar nas madrugadas, cansamos de orar durante o dia, achando que Deus não está ouvindo, porque já tem tempos que ora, que busca e não recebe. Jesus continua falando: eu te vejo, eu ouço as suas orações, eu ouço o clamor de vocês, eu não esqueci de vocês, eu continuo amando vocês desde o princípio, eu não abandonei vocês. Continue clamando, continue pedindo, continue tendo fé, que a minha cura uma hora vai chegar, diz Jesus. O nosso Senhor não nos abandonou. Jesus, sabendo da situação daquele homem, sabendo na sua licença, porque ele é Deus, que aquele homem não iria pedir ajuda, Jesus já chega tomando a iniciativa, sabendo que aquele homem não ia falar nada com ele. Aqui, você quer ser curado? Jesus quer despertar a fé nele. Jesus então também, nos dias atuais e hoje, quer despertar a fé em mim e em você. Você quer ser curado daquilo que você necessita? A cura que ele fala é em todas as áreas, irmãos. Repito: família, financeiro, saúde, cônjuge, todas as áreas do trabalho, todas as áreas da sua vida. Jesus te pergunta hoje: quer ser curado? Para mim e para você, quer ser restaurado? Ele exige uma resposta minha de você, como exigiu daquele homem. Ele quer que você seja sincero com ele, que você não esteja acostumado com a depressão que virou identidade, que você não esteja acostumado com o vício que virou refúgio. Porque toda vez que você sofre alguma coisa na sua vida, você vai para o vício, seja qual vício for. Eu vou para a bebida para me refugiar, porque eu não encontro esse refúgio em Jesus. Eu vou continuar no meu vício, para poder tirar da minha mente a minha pressão da minha vida. A pessoa encontra no vício. Mas Jesus está falando: eu estou aqui, eu vou te libertar desse vício. Mas você tem que querer ser liberto desse vício. Você tem que querer ser liberto dessa depressão. Há pessoas acostumadas com relacionamentos tóxicos que viraram normalidade.
A pessoa está sendo opressiva e abusiva todos os dias na sua casa. Acostumou, se acomodou. Jesus fala: eu posso restaurar. Quer ser restaurado? Quer ser curado? Me peça. Quer que o seu casamento, a sua família seja restaurada e pare com esse veneno no seu casamento, na sua família? Me peça. Porque assim como eu ressuscito mortos, eu ressuscito casamentos e famílias falidas. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Há pessoas acostumadas com a mágoa que virou uma zona de conforto. Toda vez que sofre alguma coisa, vai no seu cantinho e começa a chorar abundantemente. Não é para ser assim. Jesus fala: levanta, erga a sua cabeça, porque eu continuo com você na sua caminhada. Não é para ficar triste, não é para ficar jogado nos cantos lá com as traças, não. É para crer em mim, no meu poder na sua vida. A pessoa acostumada com a mediocridade que virou contentamento. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ou prefere continuar aonde você está? Porque a cura exige uma mudança de pensamento, de alma. Senhor, eu quero. A cura exige que você deixe o lugar onde você passou por anos e fale: Senhor, eu quero transformação, eu quero mudança na minha vida, eu quero ser transformado, me ajuda a levantar, a andar, a assumir responsabilidades e viver uma vida que o Senhor tem para mim. É isso que Jesus quer, que você fale com Ele. Muitas pessoas preferem ficar doentes para receber atenção. Ela não é. Pessoa que se sente vítima lá, dói, só para receber atenção. Jesus quer curar. Uma pessoa não quer cura, já acostumou ao vitimismo. Jesus quer restaurar, mas está lá, na vítima. Eu quero continuar sendo tratado pelaquela pessoa. Deus não quer ser curada, não. Deus quer curar, mas a pessoa quer continuar vivendo na mesmice. Tem pessoas que inventam desculpas, que não precisa mudar. Jesus, Ele pergunta para você: você quer ser curado da amargura? Ou está gostando de se vitimizar? Você quer ser liberto do vício ou está usando ele como válvula de escape? Você quer ter um casamento, uma família restaurada, ou é mais fácil desistir do casamento e da família? A cura começa quando você responde para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. E faça como Jacó: eu não largo mão dessa cura até o Senhor me curar. Faça como Jacó fez com Deus. Porque você e eu somos filhos dele. E como filhos, nós participamos das bênçãos que Ele tem lá no céu para cada um. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha só, este homem vai representar muito bem nós todos. Jesus perguntou: quer ser curado? O que ele tinha que falar? Senhor, eu quero. Estou doido para ser curado, pular lá naquela água lá e ser curado. Porque claro que eles não imaginavam que Jesus iria curar. Eu quero pular logo, Senhor. Se fosse eu e ele, não, apesar que também seria igual a ele também, não credo. Mas, uma pessoa com fé, e fala para Jesus assim: Jesus, claro que eu quero ser curado. Me joga naquele tanque lá, vou pegar aqui 3 homens aqui, ó. Me joga lá e vou ser curado na hora de pular lá. Só que aquele homem já não tinha mais fé. Aquele homem já estava estagnado, parado, vivendo por viver, sem esperança nenhuma. Aí você vê na resposta dele no versículo 7: Senhor, não tenho ninguém. Ele dá uma desculpa do porquê não quer ser curado. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Solidão. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, Senhor, me arrastando, desce outro antes de mim. Aquele homem não fala que quer ser curado. Aquele homem não tem mais fé para ser curado. Ele dá uma desculpa. Quando ele fala não tenho ninguém, ele fala da sua solidão. Eu, Senhor, eu sou sozinho aqui. Durante 38 anos, ó, ninguém me ajudou lá, nem minha família me desprezou. Estou sozinho, como é que eu chego lá? Quando ele fala, quando a água é agitada, ele depende da água, do movimento para ser curado. Isso é viver psicologicamente desesperado todos os dias. É isso que Deus quer para você e para mim? Claro que não. Por isso que eu falo, aquele tanque foi criado pelo sistema daquela época para oprimir o povo. Criar uma crença de um tal anjo que nem era anjo era, para poder chegar lá e curar. Claro que aquela água tinha um efeito medicinal, sim. Mas o único que pode curar verdadeiramente é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é anjo, é Jesus. Ele cura. Anjo é mensageiro. Anjo traz juízo de Deus. Anjo
traz resposta, mas curar é só Jesus Cristo que cura. O nome de Jesus é que cura. O homem fala: o outro desce antes de mim, Senhor. Ele se compara com outras pessoas. Olha só, era para falar: Senhor, eu quero ser curado. Não, ele dá desculpa. Primeiro da solidão: Senhor, até hoje eu não fui curado porque ninguém me coloca lá, estou sozinho, eu não consigo chegar até lá. E aí ele fala o lugar que vai ser curado. É lá, Deus, ó, lá no tanque que eu vou ser curado, só que eu não consigo chegar lá no tanque. Aí ele fala: outras pessoas passam por mim, chegam no tanque e é curado. Eu não sou curado. Eles se equiparam com outras pessoas. É mania do ser humano, ao não receber bênçãos de Deus, começar a olhar outras pessoas e falar: por que aquela pessoa está sendo abençoada e eu não sou? Isso é errado, irmãos. Deus tem um propósito divino para cada coração. Deus tem bênção para todo mundo. Não inveje a bênção do seu irmão, da sua irmã. Só fale: Deus abençoe aquela pessoa, que Deus está abençoando, que Deus abençoe cada vez mais. Pode ter certeza que a sua bênção está reservada por Jesus Cristo. Aquele homem invejava as outras pessoas, porque ele via as pessoas pulando no tanque sendo curado e ele não. Então ele invejava, ele tinha uma certa inveja. Deus nos confronta com a possibilidade de mudança. O que nós fazemos quando Ele nos confronta? Ah, pastor, eu quero servir a Deus, mas eu não tenho tempo para servir. Está dando desculpa. Ah, pastor, eu queria perdoar aquele irmão lá, mas você sabe, né? Você nem sabe ainda o que eles fizeram comigo. Eles fez coisa muito pior, pastor. Como é que eu vou perdoar? Desculpa para não perdoar. Ah, pastor, eu queria mudar, mas minha família não me apoia. Desculpa para Deus não trabalhar na sua vida. Ah, pastor, eu queria prosperar, mas o governo, a economia, o patrão. Já falei, não dependemos do sistema, dependemos de Jesus Cristo. Outra desculpa: eu queria evangelizar, mas não tenho o dom de evangelizar. Mas Jesus não capacita? Jesus não te capacita? Temos que parar com as desculpas, como um paralítico deu desculpa para Jesus. Para nós sermos curados, para nós sermos restaurados, temos que fechar a nossa boca para desculpas e apenas falar: Jesus, eu creio na sua cura na minha vida. Eu quero ser restaurado, Senhor. Jesus, Ele é a única solução. Quantos de nós estamos esperando as circunstâncias perfeitas para obedecer a Deus? Isso aqui é bem prático de nós, como seres humanos. A gente tem costume de falar para Deus assim: Deus, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar na sua obra. Quando o meu marido se converter, eu vou me batizar. Quando as coisas melhorarem, eu vou voltar para a igreja. São desculpas, irmãos. São desculpas. Deus não quer desculpas de mim e de você. Ele quer atitude. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado pela tua palavra. Eu quero ser a luz do Senhor nessa terra. Muitos falam: quando eu tiver uma casa melhor, eu vou abrir uma célula aqui para poder cultuar ao Senhor. Para de inventar desculpas. Deus sabe do seu coração. Para de esperar o tempo. Deixa Deus trabalhar e confia nele, porque Ele é maior que todas as circunstâncias de nossa vida. O problema não era a falta de ajuda. O problema era que aquele homem estava focado no método errado, estava focado no sistema. Sendo que se ele tivesse focado em Cristo na sua frente, naquele momento, exato momento que Jesus falou, ele iria corresponder: Senhor, eu quero sim ser curado. Só que a mente dele já estava lá, no sistema, e já estava nas desculpas de tanto que ele sofreu. Não acredito mais em Deus. Não acredito mais que eu posso restaurar. Então, por esse motivo, estou sozinho, as pessoas passam na frente, depende daquilo lá, e eu nunca vou alcançar. Aquele homem estava em situação de miséria. Verso 8. Jesus responde para ele assim, bem simples, bem prático, bem objetivo, mas profundo isso que ele fala: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Olha que interessante. Jesus não falou para ele assim: está curado. Não. O certo era isso, né? Ô paralítico, vai, levanta porque você está curado. Não. Ele não falou da cura para o paralítico. Ele só deu uma ordem: levanta, pega a sua esteirinha e anda. Deu uma ordem. Presta atenção nisso. Ele deu uma ordem. Vamos ver isso aqui. Deus deu um comando. O homem estava paralítico há 38 anos. Jesus manda somente ele levantar. Aqui está o segredo de Jesus para nós. Quando ele dá uma ordem para nós,
Ele já capacita nessa ordem. Ô Nayara, vai evangelizar. Ele já capacitou você a evangelizar. Exemplo, tá? Ô irmã Adriana, você já está curada. É crer, ele já capacitou a cura. Ô irmã Regina, você já está próspera. É crer, porque ele já capacitou. Isso aqui é para todos, amém? Pega aí essa mensagem para todo mundo. Estou citando o nome aqui só de exemplo. Então Jesus, ele dá uma ordem. Na palavra ele deu ordem. Vocês têm em mim bênçãos espirituais. Nós esquecemos disso. Por conta das situações que passamos na vida, nós esquecemos que temos bênçãos de Deus reservadas para nós. E vivemos na miséria, entre aspas, né? Porque a gente não crê mais que Deus pode nos abençoar, não crê mais que Deus nos perdoou, a gente fica vivendo numa falta de fé terrível. Mas Deus fala para mim e para você, olha, eu apenas ordenei, já dei a ordem, já decretei com meu Pai no céu, que a bênção que nós temos para vocês já está garantida, que a cura já está garantida, que a restauração já está garantida. Só basta vocês ser como esse homem paralítico. Eu dei a ordem, agora creia, levanta, erga, continue caminhando. Creia na minha palavra, uma palavra que criou céus e terra, do nada. É essa palavra que eu dou para vocês, uma palavra que tem poder. Vocês estão restaurados pelo nome de Jesus. Vocês estão curados pelo nome de Jesus. É crer nessa palavra e tomar posse na sua vida, porque Ele já capacitou. Quando Ele fala para o homem, levanta-te, é para aquele homem sair da sua condição miserável. Quando Ele fala para tomar o leito, é para o homem assumir a responsabilidade a partir daquele momento. Quando Ele fala para o homem andar, é para ele começar a entrar numa nova realidade que antes ele não vivia. Então, quando Deus fala para nós hoje, levanta-te, pare de aceitar a doença como identidade, pare de aceitar a sua situação como identidade da sua vida. Ele não quer que você viva dessa maneira que está vivendo, porque você não é um paralítico, você não é doente, você é filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus e não estamos mais paralíticos pelas nossas circunstâncias, nós estamos sãos, curados pelo nome de Jesus. Por isso ele fala, levanta, erga a cabeça, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o que a sua família faz, para de olhar para a doença que você está tendo, olha para mim, levanta, erga a cabeça e segue, continue a caminhada, porque você é meu filho, é minha filha, e eu já te transformei e capacitei a ser vencedor em mim, de Jesus. Jesus fala, toma o teu leito, ou seja, não deixa para trás o testemunho da sua cura e libertação, não. Carregue a evidência de aonde você estiver, falar, olha, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Quando ele falou para o homem, pega a sua esteira, e ela sabe daquele dia, Jesus não podia fazer cura naquele dia. Pega a sua esteira, o que ele falou para o homem? O que o homem poderia ter entendido? Eu vou caminhar com a minha esteirinha, todo mundo vai ver eu andando com a esteira, só Deus vai me encher a paciência, porque Deus não podia curar no sábado, vou encher a paciência de Jesus, mas estou nem aí, vou falar, olha, foi aquele homem lá, Jesus que me curou. Deu testemunho. Pegou o seu passado, que é a esteira, e falou, agora o meu passado se torna glória para Jesus, porque Ele me restaurou. Todo mundo que conhecia aquele paralítico pela sua esteirinha lá no tanque de Betesda, ao ver ele carregando, deve ter olhado assim, olha rapaz, olha aqui lá, não é aquele homem de 38 anos, que estava lá esperando lá ser curado lá, rapaz, está carregando a esteirinha, está andando, moço. Com certeza ele falou, foi aquele homem lá, o tanque lá, ó, aquele homem lá, talvez barbudo, a gente não sabe qual é o parente de Jesus, aquele homem lá, ó, cabeludo, barbudo, Jesus, Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me salvou. Você e eu, nós temos declarado o nome de Jesus para as pessoas, para a nossa família. Olha só, vou dar um exemplo de mim para glorificar o nome do Senhor. Eu estava cochilando à tarde, eu sempre gosto de cochilar antes de ministrar a palavra, para mim ficar mais tranquilo. E aí eu acordei com uma dor de cabeça terrível, misericórdia. Estava doendo mais intenso mesmo, eu estava até assim. Aí eu fui lá, tomei remédio, tal, paracetamol, mas a dor continuou. Aí ó, se a dor não melhorar, para quando eu vou pregar a tua palavra, pregar com dor de cabeça doendo fica difícil. Aí, tá, vim pra cá. Aí orei e tal, fui começar a amenizar a dor, foi amenizando. Aí quando eu comecei a pregar, a dor sumiu. Foi remédio? O remédio não
estava adiantando naquela hora. Passou mais de meia hora, mas não adiantou. Pode ser que sim, o remédio fez um efeito também. Não vou discutir desse descrédito para que Deus fez na humanidade, a ciência poder nos ajudar. Mas eu sei que foi o poder do nosso Deus que me curou. Então Deus, Ele continua operando maravilhas, e essas maravilhas que Ele opera em nossa vida é para dar testemunho. Não é para ficar de boca fechada, ó, Deus me abençoou e eu estou caladinho no meu cantinho. Não, é para falar, Deus fez isso na minha vida. Tem fé? Eu vou fazer na sua vida também. Dê testemunho das glórias do Senhor na sua vida. Aí Deus falou para ele: anda, entre em movimento, meu querido. A cura, como Deus faz na sua vida, não é para você ficar parado, não. É para você dar testemunho, viver, servir, avançar no reino. Porque tem pessoas que é curada, recebe a bênção de Deus e esquece de Deus, não quer saber mais de Deus. Não é para isso que Deus te curou. Deus te restaurou em todas as suas áreas para você dar testemunho dele nessa terra, para você servi-lo nessa terra, para você engrandecer o nome dele nessa terra. As pessoas hoje, Deus já curou emocionalmente, mas continua se identificando pela ferida. Eu sou uma pessoa magoada. Não, você foi magoado. Você não é mais magoado, porque Deus te curou. Ah, eu sou viciado. Não, você foi viciado. Cristo te libertou. Ah, eu sou depressivo. Não, você pode ter lutado com depressão, mas não é mais a sua identidade. Jesus está dizendo: levanta-te, porque eu já te libertei. A ordem de Deus na nossa vida. E será que nós estamos considerando elas impossíveis ou possíveis? Para quem te feriu, Deus fale, perdoe quem te feriu. Aí você fala para Deus: ah, Deus, parece impossível perdoar. Jesus, Ele capacita o perdão dentro de mim, de você, através do Espírito Santo. Porque diz a palavra: se você não perdoar o seu irmão, não tem lugar no reino de Deus. E as bênçãos, a cura, a restauração, você não vai ter também. Tem que haver perdão no seu coração. É impossível não, porque o Espírito Santo te capacita. Aí muitos falam assim, Deus fala na palavra: ame o seu inimigo. Aí a pessoa fala assim: ah, Deus, isso é humanamente impossível fazer. Claro, humanamente é impossível, mas Deus capacita você a amar os seus inimigos. É Ele, não é você, não sou eu, é Deus. Aí Deus fala na palavra: deixa esse vício para eu te curar. Aí você tentou 1000 vezes largar a bebida, largar o cigarro, a prostituição, mas não consegue. Aí Jesus fala assim para você: opa, isso aí para você é impossível, para mim é possível. Peça que eu vou te libertar. Peça que eu vou te fazer largar esse vício. Ah, Senhor, mas o meu casamento, Senhor Deus, está um desastre, Senhor Deus. A minha família está um desastre, está tudo morto. Jesus fala: eu ressuscitei. Eu ressuscitei os mortos. Eu ressuscitei os mortos. Eu também posso ressuscitar o seu lar, a sua família, o seu casamento. Eu posso trazer à vida aquilo que já foi morto, que se tornou morto. A ordem de Deus para nós carrega consigo o poder para cumprir. Você só precisa o quê? Obedecer a Ele. Deixa eu adiantar aqui. Verso 9. O homem imediatamente foi curado. Foi na hora. Na hora. Pegou a sua esteirinha, colocou-se de pé e continuou a andar. Aquele dia, como eu disse para vocês, era sábado e Jesus não podia curar no sábado, mas Ele curava. Olha só, mas é questão para outra mensagem. Olha só, imediatamente o homem se levantou. Eu disse para vocês, Jesus falou para eles: está curado? Não falou. Levanta, toma uma esteira e anda. O homem obedeceu. Mesmo sem Deus falar com ele que está curado, ele obedeceu. Imagino que quando Jesus falou assim: olha, levanta, toma sua esteirinha e anda. O homem olhou para ele assim, talvez na hora incrédulo, mas como não tinha mais nenhuma esperança em nada, não custa tentar, né? Vamos levantar. A perna toda já moidinha, mas foi lá e começou a ter força na perna. Imagina, os músculos, os nervos, os ossos começaram a ter firmeza. Estava lá, todo moidinho. Aí começou a ter firmeza. Quando ele começou a ter firmeza, ele começou assim: rapaz, estou andando, estou pulando. Que isso, rapaz? O que você fez comigo? Te curei, moço. Jesus faz o sobrenatural acontecer naquele que obedece a sua palavra. Se você obedece a palavra do Senhor, se você vive segundo o seu propósito, pode ter certeza que os
sobrenatural vai acontecer na sua vida e na minha vida. Mas ele fala, obedeça. A palavra do Senhor é alguma coisa simples de a gente resolver em nossa vida, em como entender, em como Deus age. Porque desde o princípio era o que? Obedecer. Falou para Adão, tem duas árvores aí, meu querido. A árvore do bem e do mal, do conhecimento, e a árvore da vida. Da árvore da vida aqui você pode comer. Do conhecimento do bem e do mal você não pode comer não. Exigiu obediência. Quando Adão desobedeceu com Eva, comendo a árvore que não poderia, o fruto da árvore, o que aconteceu? Se afastaram de Deus. As bênçãos que Deus tinha para eles, perderam. E é isso que acontece com nós. Então, desde o princípio, o ser humano tem por ordem divina obedecer a palavra dele. Se você e eu não obedecemos, não adianta fazer jejum, campanha para Deus curar quem ele não vai. Porque foi assim que fez com o paralítico. Levanta, toma sua esteira e anda. O paralítico obedeceu. Mesmo sem Deus ter dado uma ordem de cura, ele acreditou e obedeceu. Peraí, não custa nada eu tentar, imagino eu, ele lá na hora, eu vou levantar daqui. E com certeza, na hora ele começou a desdobrar a perna, ele começou a sentir os seus nervos, os seus ossos, os seus músculos, tudo se firmando. Isso é o poder de Deus. Aquilo que é impossível para nós resolvermos, se nós obedecermos a palavra de Deus, o milagre é instantâneo do Senhor na nossa vida. Ele quer abençoar, Ele quer curar, Ele quer restaurar a nossa vida. A cura de Jesus não demora quando há obediência. Temos 6 lições para aprender sobre o grande médico Jesus nessa passagem. Primeiro, que ele vê você quando outros ignoram. Você não é invisível para Jesus, eu não sou invisível para Jesus. Ele conhece o seu nome, a sua dor e a sua história. Ele sabe quem você é. Ele conhece você pelo seu nome. Segundo, ele toma a iniciativa. Jesus, mesmo quando você para de pedir, ele continua ao Pai clamando: Pai, vamos lá ajudar aquela pessoa, nosso filho, a nossa filha. Ele continua intercedendo por mim, por você, mesmo quando nós desistimos. Porque diz a palavra que o Espírito Santo, ele ora dentro de nós com gemidos inexprimíveis, clamando ao Pai aquilo que não conseguimos clamar. Terceiro, ele confronta a sua vontade real. Você quer ser curado? Ele expõe se você e eu estamos realmente prontos para uma mudança de vida. Porque na mudança de vida que ele tem para nós temos que estar dispostos a servir o reino de Deus, proclamando a glória dele por onde passarmos. Não é ficar calado. Quarto, ele não aceita suas desculpas nem as minhas desculpas. As nossas circunstâncias que nós passamos não são maiores que o poder do nosso Senhor Jesus. Não há nada impossível que ele não possa resolver. Sexto, ele ordena o impossível e capacita. Quando Jesus manda, ele também dá o poder para cumprir na sua vida aquilo que ele te prometeu. Sexto, ele cura completamente. Não é algo paliativo, não é uma cura temporária. Quando ele cura, quando ele restaura, é completo. É completo. Para quem está doente fisicamente, tem uma palavra. O grande médico Jesus, ele não mudou. Ele continua curando e vai continuar curando. Mas lembre-se, às vezes ele cura instantaneamente, na hora. Às vezes ele cura através de médicos e tratamentos, porque ele colocou os médicos para isso aí. Às vezes ele cura no céu e não na terra. Seja qual for o caminho dele, ele é bom. E seus propósitos são perfeitos para cada um de nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não deixe de buscar tratamento médico se necessário, mas saiba de uma coisa: confie no médico dos médicos. O médico terreno está aí para poder ajudar, mas confie em Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, porque Ele é o médico dos médicos. Para quem está doente emocionalmente, estou finalizando, a depressão, a ansiedade, traumas, mágoas, Jesus cura tudo isso. Ele não veio só curar corpos físicos, mas também as almas que estão doentes. O tanque de Betesda representa todos os métodos do mundo: terapias vazias, religiões falsas, filosofias enganosas. Mas Jesus é melhor que tudo isso que o mundo apresenta. Sim, busque uma ajuda profissional da sua mente se necessário. Psicólogos estão para
que você não deve deixar de buscar Jesus por nada neste mundo. Porque assim como Ele cura fisicamente, Ele também cura a sua mente e cura a sua alma. Para quem está doente espiritualmente, há quanto tempo você está paralítico espiritualmente, está sem orar, perdeu a vontade de orar, está sem ler a Bíblia, está sem comunhão, sem jejuar, sem crescer, sem dar frutos? Jesus pergunta para você hoje e para mim: queres ficar são? Chega então de dar desculpas. Chega de culpar a circunstância da sua vida. Senhor, eu estou muito cansado, não vou ler a Bíblia. Senhor, eu estou muito cheio de problemas, não vou mais orar. Para de dar desculpas para Jesus. Levanta a sua vida, toma a tua vida espiritual e anda com Jesus, para que Ele opere na sua vida um milagre. O grande médico, ele não conserta só um lado, ele transforma ambos quando há rendição. Jesus Cristo, Ele fala também para quem está doente relacionalmente, para casamentos doentes, famílias doentes, amizades doentes. Jesus pode curar e pode restaurar. Só que você tem que querer a cura, não é só um alívio momentâneo. Pare de dar desculpas para Jesus. Obedeça a Jesus. Ele pode curar e restaurar famílias, relacionamentos e amizades. Há 3 perguntas que eu trago para a nossa reflexão. Eu estou concluindo. Há quanto tempo nós estamos no tanque de Betesda? Há quanto tempo nós estamos no mesmo lugar, com o mesmo problema, esperando que alguma coisa ou alguém resolva? Jesus está dizendo para você hoje e para mim: chega de dar desculpas. Chega de ver nessa vida que você está vivendo. Porque eu sou a solução na sua vida, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você realmente quer ser curado? Ou você está tão acostumado com a sua doença que tem medo de responsabilidades que vem com a cura? Ou seja, quando for curado, vai ter que começar a fazer coisa em casa, vai ter que começar a trabalhar. Está com medo disso? Jesus fala: larga esse medo de mão, porque eu capacito você. Seja honesto com Deus. Se você não quer mudar, diga para Ele isso logo de uma vez. Mas se você quer mudança, quer cura, quer restauração, declare para Ele hoje, em nome de Jesus. Você está pronto para obedecer, mesmo antes de ver o resultado? O homem não viu as suas pernas funcionando antes de obedecer. Ele obedeceu e na obediência veio a cura. Nós estamos dispostos a dar o primeiro passo de fé com Jesus? Obedecer sem mesmo ver a cura? Obedecer sem mesmo ver o problema solucionado? É isso que Ele quer de mim e de você. Obedecer. Agir pela fé, crendo que seus problemas, os meus problemas, já estão resolvidos por Ele. Há alguém, aqui ou lá fora, ou pela internet, que é igual aquele homem no tanque, que está ferido há tanto tempo que já virou parte de você essa ferida, já virou tatuagem de você essa ferida, já tentou tantas vezes que já desistiu de Deus, desistiu de resolver o problema. Você esperou tanto tempo que já nem pede mais a Deus para resolver o problema. Hoje o grande médico Jesus está passando por nós, pelo nosso tanque, e Ele está vendo você, Ele está me vendo, está falando assim para nós. Ele está ordenando: levanta-te. Não importa quanto tempo está nessa situação, sai da depressão, levanta. Sai da vida triste, levanta. Saia do vício, levanta. Saia da amargura e levanta. Saia da mediocridade espiritual, de viver uma vida espiritual fraca, e levanta. Saia do comodismo e levanta em nome de Jesus. Jesus não quer ver você e eu parado, não. Jesus quer ver você e eu com atitude de fé. Toma o teu leito, não deixe o testemunho da sua cura para trás, não. Conte para todo mundo o que Jesus fez na sua vida, para glorificar o nome dele. Jesus fala: anda, entra na nova realidade com Jesus. Ande com Jesus, não olhe para trás, não volte para o seu passado. Ande no presente com Jesus, imaginando e pensando no futuro, na glória eterna. Amém? O nosso Jesus quer curar. O nosso Jesus quer restaurar. Ele é o mesmo ontem. Você fala isso. É a frase linda, né? É o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele é Deus que nos capacita, e só depende de você obedecer e ter fé, para que assim como aquele homem paralítico foi curado após 38 anos, você e eu também sejamos restaurados e curados pelo poder do nome dele. Amém?
E as palmas exaltando o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, por favor. Repita essa oração comigo, mas com fé, amém? Pense nos seus problemas, pense na cura que você quer que Jesus faça na sua vida. Ele te pergunta, quer ser curado? Então faça essa oração com tamanha fé, que Deus venha resolver na sua vida aquilo que você necessita. Repita comigo, por favor. Senhor Jesus, grande médico das nossas almas e corpos, hoje reconhecemos que passamos tempo demais no tanque, tempo demais esperando sistemas humanos nos curarem, tempo demais dando desculpas. Hoje declaramos: nós queremos ser curados. Cura nossas doenças físicas, emocionais, espirituais e relacionais. Dai-nos coragem para obedecer, mesmo quando parece impossível. Dai-nos fé para levantar quando tudo diz para ficarmos caídos. Que saiamos deste lugar não como doentes crônicos, mas como testemunhas vivas do teu poder transformador. Em nome de Jesus, o grande médico. Amém.